Oi, pessoal. Vamos iniciar então a terceira parte da introdução. Então, estamos no encontro número 3, na terceira parte da introdução. Vamos lá, então. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a algumas das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos de juízo leviano e precipitadamente formado. Lembremos Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Então, vamos lá. Constituição da doutrina espírita. Basicamente é isso. Kardec diz que alguns gostam, outros não. Então, ele coloca o quê? Que a partir desse tópico, ele vai pegar as temáticas que mais foram abordadas entre aqueles que discordam e tentam explicar de uma forma e ele tenta explicar de uma forma que seja compreensível, certo? Então, vamos lá. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo. Vou repetir. A princípio, quase que só encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusessem em dúvida a realidade. Então vamos lá. Imagine um grupo de pessoas que começa a ouvir barulhos nos móveis. Uma mesa que se mexe. Então o que que é isso? Começa a aparecer para uma pessoa, depois aparece para outra. Ou seja, são fenômenos que ocorrem, mas sem nenhuma explicação plausível. São sensações físicas. Por quê? Porque eu vejo, eu escuto e em alguns momentos sinto. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos na natureza, ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência como uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla com o seu potencial na razão direta do número dos elementos. Então, ele traz o que aqui? As mesas estão batendo, correto? O primeiro ponto é quantas hipóteses que começavam a surgir. Esses fenômenos
Eles foram necessários para chamar a atenção. Fenômenos físicos, né? Fenômenos brutos. A partir do momento que você tem o fenômeno, começam os estudos. E aí você tem todo o desenvolvimento da doutrina. Com isso, com os estudos mais aprofundados, passa-se a ter uma explicação mais clara, certo? Acompanham? Ou seja, não há mais a necessidade desse tipo de manifestação, porque o que tinha que ser visto já foi visto, certo? Agora as manifestações são as psicografias, são as psicofonias, são aquelas mais sutis. Então, para que que um espírito vai ficar batendo na madeira se ele pode se comunicar através da intuição, né? Deixa eu achar um ponto aqui. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Então, estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades do que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Então, se a eletricidade é algo conhecido por nós, cada dia mostra-se uma nova vertente. Ou seja, o que conhecemos de eletricidade ainda não é tudo, gente. Às vezes aparecem coisas novas. Estão acompanhando a analogia que eu estou fazendo? Então, o que nós faríamos pensar que outras forças naturais também não poderiam estar atuando? Outras forças naturais também não poderiam estar atuando, cujo funcionamento ainda não conhecemos. Aí a gente vai para esse outro parágrafo. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com o seu potencial na razão dos números dos elementos. Ou seja, a mesa começa a girar, né? Pode ser uma alternativa da eletricidade. Aí várias pessoas vêm aqui para ver. Aí nós temos a nossa energia, nós temos a eletricidade. Então, esse grupo de pessoas reunidas nesse local, com o termo, esse grupo de pessoas reunidas nesse local geram um campo eletromagnético que produz esses sons. E as pessoas funcionariam como pilhas para que esses barulhos ocorram. Olha só a complexidade, as camadas que isso vai trazendo. Então, esse é o ponto de vista materialista para explicar o fenômeno. Se fosse apenas causa física, ok? Vamos lá. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa, até então desconhecida, produzindo acidentalmente com pequenos objetos, em dadas condições, uma corrente análoga à que impede os mundos. Mas o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco, desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão.
Ainda aqui nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terras edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? A gente não vê isso? Então, os conceitos científicos que Kardec coloca aqui é bem interessante, né? Imagine que estamos no século XIX, com conhecimento da época, o indivíduo está diante de uma mesa que gira sozinha e que depois para de girar. Aí começa a bater, depois fica suspensa no ar e ainda assim começa a pensar sobre uma lei natural que explicaria isso. A explicação dele é lúcida demais. Século XIX. A mesa gira, né? A mesa gira, tudo bem. Tudo no universo gira. Como nós temos um macrocosmo e um microcosmo, pode estar acontecendo o mesmo processo que ocorre no universo, que está fazendo essa mesa girar. Tá, mas essa mesa não só gira, ela bate, ela voa, ela contraria a lei da estática. Então, aí o que que ele coloca? Nada aqui que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Assim como a eletricidade pode derrubar edifícios, tá lá no final, ó, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los. Por que que ela não pode atuar aqui em relação a essa mesa? Então, esse é um ponto de vista de um cientista real, né? Porque um cientista de fato não pode acreditar simplesmente no milagre. Tudo para ele tem que ter uma lei natural que explica isso. Tem que ser tem que ser possível que esse fato seja repetido. Então, quando ele vê a lei da estática sendo derrubada, ele não imagina que o caos está instalado. Ele imagina que pode haver uma outra lei agindo e atuando ali. E é isso que a coisa começa a ficar interessante, né? E aí isso faz com que a gente fique aguardando o nosso próximo encontro que acontece na parte 4, tá bom? E a gente se encontra lá. Até mais, pessoal.